Então, toda vez que eu vejo o presidente Bolsonaro ser, de alguma forma, questionado, né, ou confrontado, coisa assim, eu fico do lado dele, eu sou do lado do presidente Bolsonaro. E falando de Pablo Marçal, nós sabemos que ele não é político, nunca teve um cargo político, vai ter uma dificuldade enorme caso vença de governabilidade, porque o partido dele não tem uma cadeira entre as 55 da Câmara dos Vereadores. O senhor estaria disposto a ajudá-lo caso ele vença, mas, acima de tudo, o senhor aceitaria um convite para ser secretário caso ele vença? Não. Simples, não. Não, Fábio, não. E aí, Fábio, o que você me diz disso? Há um racha na direita, Fábio? E a gente vê aqui pessoas aí se aproveitando disso, né? Tem pessoas do MBL, tem pessoas da direita sapatênis, né? Da direita moderadinha, limpinha, que estão se aproveitando desse caso de Marçal, né? Marçal, Nunes, Marçal, que são a mesma coisa. Se você jogar os dois ali, né? Quem é pior do que quem? Não, ninguém. A diferença entre os dois ali é apenas 19 empresas que o Marçal tem e costuma dizer muito isso em debates, principalmente. Então a diferença dos dois é essa. Os dois são oportunistas. O Nunes é oportunista porque pega o Bolsonaro para ele ganhar as eleições, e o Pablo Marçal é oportunista porque pega gente tonta que acredita nele, né, Fábio? Então, fica meio complicado. Cara, nós temos que... O que acontece? A direita está rachada? Sim, está. Tá? O Ricardo Salles aí, ele não tá percebendo, ele está distante do povo. Está rachada. Está rachada. E o que acontece? Nós temos que entender o que está acontecendo. Então, você tem pessoas que gostam do Marçal, que não gostam do Bolsonaro, porque se sentem traídas. Porque São Paulo, por exemplo, eu desafio as pessoas aqui no nosso chat me dizer quando é que São Paulo teve um bom prefeito. Vamos botar aí 5 minutos aí para vocês descobrirem quem foi o bom prefeito de São Paulo. Alguém poderia dizer para mim aí qual foi o bom prefeito de São Paulo? Então, Mário, está provado que São Paulo é de esquerda, a capital de São Paulo, né? Mas isso aqui, Mário, é nos Estados Unidos, tudo local assim também. Então não é uma coisa que a gente precisa estudar para saber por que essas grandes metrópoles têm tendência de ser tudo de esquerda, né? Por que isso? Então primeiro a gente tem que tirar o coração, sai desse negócio de time, né? Eu sou time marciano, eu sou time Bolsonaro, sai do time e começa a entender o que realmente está acontecendo, tá? Então do lado você tem o Marçal e apoiadores de Marçal que não gostam de Bolsonaro. Do outro lado, você tem bolsonaristas que não gostam do Marçal. Então, existem esses dois grupos. E aí, existem pessoas que elas gostam do Bolsonaro e elas começam a gostar do Marçal. Então, essas pessoas são bolsonaristas, tá? Elas gostam do Bolsonaro e gostam do Marçal. Então a gente tem que separar esses grupos para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Cara, não tem nada de errado. Se você quiser votar para o Marçal, você tem todo o direito de votar para o Marçal. Se você quiser apoiar o Bolsonaro e votar para o Nunes, você tem todo o direito de fazer isso. A pessoa que está apoiando o Marçal não quer dizer que ela é uma traidora, que acabou o mundo. Não é isso. É porque as pessoas têm que observar que as pessoas que estão apoiando o Marçal, tem dois grupos, tem o que odeia o Bolsonaro e tem a pessoa que é bolsonarista e começa a apoiar o Marçal. Então tem esses dois grupos que estão apoiando o Pablo Marçal e as pessoas precisam abrir esse olho. Por exemplo, se você apoia o Pablo Marçal porque você acha que será melhor para o São Paulo, você tem todo o direito de fazer. Eu acho errado a pessoa que apoia o Pablo Marçal e pensa que Pablo Marçal é alguém de direita. Pensa que Pablo Marçal é um conservador. Pensa que Pablo Marçal é um messias que vai salvar São Paulo. Ele não é. Ele não é. Então, por exemplo, se a pessoa conversa comigo e fala assim, olha, cara, o negócio é o seguinte, cara, eu não gosto do Marçal, mas eu acho que ele é menos pior do que o Nunes. Pô, tudo bem, mas você está com o pé atrás, você sabe que ele não é um cara de direita. Então, tudo bem, eu acho que você está no caminho certo aí, mais ou menos, no seu pensamento. Por exemplo, se Marçal chegar no segundo turno contra o Boulos, eu vou apoiar o Marçal contra o Boulos. Mas vou deixar claro que o Marçal não é bom,
mas ele é menos pior do que o Boulos. Tudo é menos pior que Boulos. Boulos é a pior coisa que existe. Apesar de que as pesquisas mostram que o Nunes tem a maior chance de ganhar do Boulos do que o próprio Marçal. A tendência é essa, de acordo com as pesquisas. Segundo turno, de acordo com as pesquisas, o Nunes tem mais chance de ganhar do Marçal, do Boulos, do que o próprio Marçal. Agora, a mesma coisa, se o Nunes chegar no segundo turno, você vai votar para o Nunes para tirar o Boulos? Sim. Então você está mais ou menos no caminho certo, né? Então, o voto de primeiro turno, nenhuma pessoa ali conservadora, mesmo a Marina Helena, que eu acho que é melhorzinha de todos, ela não é uma conservadora também, ela tem muita visão ali, feminista. Apoiou o impeachment do Bolsonaro. Exato, foi contra o Bolsonaro. Então, nenhum deles ali. Então, se você olha para a política e você fala assim, ó, não tem ninguém bom em São Paulo, mas não tem ninguém pior do que o Boulos. Então, você começa a estar no caminho certo. Aí você começa a entender de política. Não tem ninguém bom, mas o pior de todos é o Boulos. Se chegar... Então, o seu voto é de primeiro turno. Eu vou votar para menos pior que a Marina Helena. Beleza. Segundo turno é qualquer um que for contra o Boulos. Contra o Boulos. Exatamente, é o que o Nicolas falou. Entendeu? E aí, o cara que é bolsonarista de verdade, porque um montão de gente chega aqui e fala, eu sou bolsonarista e apoio o Marçal. A maioria é mentira, tá? São pessoas querendo te enganar. É uma estratégia do próprio Marçal de fazer isso com os seus grupos de milhões de soldados que ele tem na internet. Então você não caia nessa conversa mole. Eu sou bolsonarista, apoio o Marçal. Isso é mentira. Agora, se você de fato é um bolsonarista e você apoia o Marçal, tenha cuidado. Porque essas pessoas que hoje estão falando com você, elas irão para cima do Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro. Então, você não pode entrar nesse jogo. Foi a mesma coisa que eu expliquei para as pessoas, a situação lá dos intervencionistas. Os intervencionistas eram intervenção militar. Eu falava, intervenção militar é crime. Para com isso é crime. Fábio, mas a Ana Priscila, ela tem mais culhão do que você. Você é um frouxo. Ela é... Cara, todo mundo falava isso. Aí, quando levou todo mundo lá e todo mundo foi preso, aí o pessoal volta. Porra, o Fábio tinha razão. Mas até então, eu não era de direita, eu era um covarde, e a tal da Ana Priscila, eu acho que o nome dela é Ana Priscila, ela era a grande conservadora. Mas eles eram os intervencionistas. E eu sempre explico isso aqui. O intervencionista eram muito poucas pessoas. Eles tiveram que se infiltrar no bolsonarismo e dizer que eram bolsonaristas. E plantar intervenção militar com Bolsonaro no poder. Eles começaram com isso. E hoje você vê a mesma estratégia sendo feita pelo Pablo Marçal. Muitas dessas pessoas de São Paulo não gostam de Bolsonaro. Eles estão com o Pablo Marçal, mas odeiam Bolsonaro. Só que você que está aqui, você gosta do Bolsonaro e está começando a gostar do Pablo Marçal. Então, eu só coloco um alerta a cada um de vocês. Cuidado, porque você está dormindo com o seu inimigo. Você vai entrar no grupo do Pablo Marçal, você vai entrar em grupos de marcianos, e lá dentro você verá mais crítica ao Bolsonaro do que ao Lula. Você vai começar a entender. O próprio Marçal disse, olha, quando terminar tudo aqui, Mário, terminou a campanha, eu vou fazer as pazes com Lula. Eu não vou para cima do Lula. Eu vou torcer para que o Lula dê certo, entendeu? Então você vê que esse é o ponto. O ponto é você falar assim, cara, olha, eu gosto do Bolsonaro, mas eu vou apoiar o Marçal, que eu acho que ele é o menos pior. Parabéns, é a sua visão. Tenha cuidado com quem você vai dormir. Porque nos grupos que você entrarem de marcianos, eles irão atacar o Bolsonaro. Porque eles são contra o Bolsonaro. Então você vai estar num grupo que a metade é aqueles que gostam do Bolsonaro e a outra metade que gosta do Marçal. E esses não gostam do Bolsonaro. Nunca gostaram e já mostraram para vocês. O Ricardo Salles, ele assistiu o meu vídeo. Porque ele fez um vídeo criticando. Ele falou, esse negócio aí... Cara, eu gosto muito do Ricardo Salles, mas a realidade é que ele não ganharia em São Paulo. Ele não ganharia, cara. Não ganharia. Não mesmo. Cara, ele é um cara Bolsonaro raiz, e existe em São Paulo, vai existir muitas pessoas que não gostam disso. Então ele não ganharia. Então eu sei que é difícil, mas... Se as pessoas andarem na Paulista, você tá maluco. Você sai de lá tonto, de tanta maconha no ar.
Você andar na Paulista ali, você sai de lá doido, com tanto esquerdista fedido que passa do seu lado, entendeu? Então, Exato. meus amigos, vocês estão em outra realidade. São Paulo não é bolsonarista, tá? O centro de São Paulo, principalmente, não é. Então, vocês têm que rever, é o que o Fábio está dizendo. Então, mas a pessoa pode discordar, né? A discordância, ela é boa. O que nós não podemos fazer, pessoal, por exemplo, começou, e eu discordo com o Ricardo Salles, porque ele acha que não é uma ruptura. Há uma ruptura. Várias pessoas entram no meu canal e falam assim, Sou Insou tá apoiando o Marçal, vou sair do canal dele. Mas não é para sair do canal dele, não é. O cara tá discordando de você. Você tem que perceber o que a pessoa, quanto você discorda, quanto você concorda, entendeu? O que nós não podemos fazer é isso. E essa conversa, Mário, de Pablo Marçal e Nunes, ela está prejudicando muito o Brasil. Está prejudicando muito, porque nesse momento a gente era para estar... Eu falo para as pessoas, porra, você acredita muito no Pablo Marçal, você gosta muito do Pablo Marçal. Ele não é anticomunista, ele não é antipetista, ele não está pedindo para as pessoas assinarem o impeachment do Alexandre de Moraes, ele não está pedindo isso. Aí você vê o Adrilles desesperado, brigando, porque não estão deixando com que o Marçal suba no palanque. O Adrilles, o Marçal nem está propagando para assinarem o impeachment do Alexandre de Moraes. Você acha que o Marçal vai querer subir num caminhão de som na Paulista, que é um movimento para impeachment do Alexandre de Moraes, Adrilles? Pelo amor de Deus, Adrilles, pensa antes de falar. Porra, não, que o Silas Malafaia não vai permitir o Pablo Marçal no caminhão. Mário, você vai estar na Paulista, Mário? Vou estar na Paulista. Você acha que o Adrilles ia permitir você falar no carro do som dele? Eu não. Eu não então, sou conhecido. É a mesma coisa. Porra, o Silas Malafaia traz um carro de som, faz o movimento, e o Adrilles está nervoso porque não deixa pessoas falar. Mas ninguém vai deixar todo mundo falar. Vocês acham que o Marcos, uma pessoa que eu gosto dele, você acha que ele ia me deixar eu falar no palanque? Não ia deixar eu falar, porque ele tem aquelas pessoas ao redor dele. Já tem um grupo, já. Claro, mano, claro. Então, o Silas Malafaia tem que abrir o carro para todo mundo falar. E aí eu entendo, Pablo Marçal não quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele já falou. Então, para que vocês estão reclamando que o Silas Malafaia não está convidando o Pablo Marçal para um carro de som onde o Pablo Marçal não é favorável ao impeachment? Eu fico horas e horas tentando entrar na área da imprensa, Fábio. Tem uma área da imprensa que fica na frente dos caminhões ali. Quanto mais subir no caminhão. Então, claro que o Silas Malafaia não vai deixar o Pablo Marçal subir no caminhão, né? Até porque Silas Malafaia apoia o Bolsonaro. E o Bolsonaro não está apoiando o Marçal. Se o Bolsonaro tivesse apoiando o Marçal, acredito que ele deixaria, né? Ele deixaria, porque aí, né? Mas não para fazer palanque político. Sabe? Mas indiretamente estaria fazendo. Mas é uma conversa muito estranha, né? Porque nenhum palanque você vai deixar todo mundo subir e falar. Não, tem um grupo que vai deixar, pô. E, Fábio, você vai na Paulista e não vai falar. Eu tô cagando se eu vou falar ou não. Não tô preocupado com isso. Também não. Entendeu? Mas porque é a lógica. Não tem como todo mundo falar. Não tem como não falar. Entendeu? Não tem como falar. E no caso, o Silas Malafaia, a proposta é impeachment do Alexandre de Moraes. O Marçal é contra o impeachment do Alexandre de Moraes. E isso que eu quero que vocês falem. Quando você fala do Marçal, tira a paixão. Veja o que o Marçal fez. O Marçal, ele falou que o Bolsonaro é igual ao Lula. A única diferença do Bolsonaro e Lula é que Bolsonaro tem 10 dedos. Você acha que isso é justo, o que o Marçal falou do Bolsonaro? Então, vocês têm que começar a pensar nessas coisas. Então, vocês acharem que o Marçal é de direita é um problema muito sério das pessoas hoje no Brasil. Quer dizer, qualquer pessoa que lacre, faça aquilo que as pessoas querem ver, ele automaticamente vira um ídolo para as pessoas. Entendeu? E as pessoas ficam com essa cabeça, não, é que o Salles ganharia no primeiro turno. É a visão errada completamente de que Bolsonaro tem 90% da população do mundo. Quer dizer, se Bolsonaro viesse para os Estados Unidos, seria eleito presidente, entendeu? Porque o cara mais... É uma visão totalmente errada das pessoas, entendeu? Pois é. Você nunca teve um prefeito de direita em São Paulo, então não tem como você dizer que isso vai acontecer com o Salles. E olha só, Fábio, por causa disso, muitas pessoas estão começando a criticar o Tarcísio de Freitas por uma fala dele, que ele fala sobre o voto nulo. Só que estão tirando de contexto.
Porque o que ele fala, na verdade, é que se o Pablo Marçal é a porta de entrada para o Boulos. E que se ficar os dois ali, o seu voto praticamente será anulado. Né? Ele não diz que ele apoia o voto nulo, só que as pessoas tiraram de contexto e colocaram como se o Tarcísio estivesse apoiando o voto nulo. Já estão atacando o Tarcísio. E o Tarcísio é quem? A possível bala de prata de Bolsonaro. Então você está vendo o que está acontecendo, de perigoso o que está acontecendo? Principalmente contra o governador do estado de São Paulo. Tem um videozinho rapidinho aqui onde ele fala sobre isso, só para a gente contextualizar, olha só. Pegando um gancho, governador, nessa pergunta sobre as eleições municipais de São Paulo e essa encruzilhada que o Evandro citou, o senhor é uma das grandes estrelas da direita brasileira, do bolsonarismo principalmente. E o senhor bem disse, a sua forma de gestão e a forma de gestão do prefeito Ricardo Nunes são muito parecidas. Por que o senhor não teve tanta resistência da direita como o prefeito Ricardo Nunes tem enfrentado nesse momento? Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro é uma vinculação imediata. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do Ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no Ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo do Estado de São Paulo. E o senhor foi um ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Não houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito, por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. E aí existe essa relação que é muito forte, né, que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande, as pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. O Nunes acaba tendo, as pessoas não identificam ele, né? Ele não é direita, ele não é isso, ele não é aquilo. As pessoas estão sempre rotulando e sem fazer muita análise, né? Vamos lá. O que eu preciso evitar se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático. Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero o Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. E aí, Fábio? E aí? Olha, o meu pensamento aqui é o seguinte, tá? O Tarcísio, que é um gênio, né? O Tarcísio é muito inteligente. Ele cometeu um erro, na minha opinião, porque ele não conseguiu se expressar bem. Por quê? Ele ficou numa sinuca de bico, que é o seguinte: se o Tarcísio diz que no segundo turno ele apoiaria o Nunes, o Marçal, que é um desonesto, completamente desonesto, ele ia pegar esse vídeo, fazer corte dizendo que o Tarcísio apoia o Nunes, né? Nós já vimos o Marçal fazer vídeos dizendo que Eduardo Bolsonaro apoiava ele. Você já viu ele fazer vídeo, quer dizer, editando o vídeo. Então, o Marçal, ele joga sujo, tá? Joga sujo. Então, o Tarcísio, ele ficou com medo de falar o seguinte: se chegar no segundo turno, Marçal e Boulos, eu apoio o Marçal. Aí iam fazer corte dizendo que o Tarcísio apoia Marçal. Então, o que ele deveria ter falado, na posição dele, que é um cara que apoia o Nunes, era o seguinte: se chegar no segundo turno, o meu voto é contra o Nunes, é contra o Boulos. Contra o Boulos. Nunca falaria que eu apoio o Marçal. Ele falaria: o meu voto será contra o Boulos. Como eu falo todo dia. Cara, seria uma resposta inteligente ali. Eu sou o maior crítico de Marçal que existe no Brasil hoje, tá? E eu sempre falei para você, se chegar no segundo turno esse Farsal e o Boulos, eu iria apoiar o Farsal para tirar o Boulos. Mas que fique sabido que ele é um Farsal, fique sabido que as promessas dele não vai cumprir nenhuma, ele vai abraçar o Lula, ele vai ter a foto junto com o sistema, ele luta pela Agenda 2030, ele luta pela China vindo para o Brasil. Tudo que a gente despreza, o Marçal abraça.
O cara fala em Uber estatal, mano, uma coisa assim que é totalmente fora da direita. Uber estatal, o cara é maluco, entendeu? Aí ele fala que vai pegar os Correios para fazer Uber. 2 milhões de empregos na periferia. Você sabe que isso é mentira. Isso aí é equivalente ao Lula prometer picanha. Não vai acontecer. Mas eu sempre falei para as pessoas, se o Marçal estiver no segundo turno com o Boulos, o meu canal, vamos apoiar o Farsal para que o Farsal derrote o Boulos. Entendeu? Isso é fato. O nosso maior inimigo é o Boulos. Agora, se o Nunes estiver no segundo turno contra o Boulos, a mesma coisa. Todo mundo tem que apoiar o Nunes para derrubar o Boulos. Então, o voto de primeiro turno, vote para quem você quiser. Marina, Helena, bota para quem você quiser. No segundo turno, nós precisamos tirar o Boulos. Então, essa é minha visão e essa é minha visão do que está acontecendo. O meu medo é as pessoas que estão apaixonadas, endeusando o Marçal, que eles conheceram há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Eu vou passar, então, aqui um vídeo onde uma pessoa muito especial faz campanha para o Pablo Marçal, tá bom? Aí eu quero que vocês reflitam aí depois. Pessoal, se vocês puderem ajudar o canal a se manter no ar, tá aqui o Pix, tá? Pix mariorobert@gmail.com, tá aí na sua tela. A gente tem uma meta de R$300 por dia, então se você puder doar um pouquinho de cada um, faz a gente chegar na nossa meta, tá? Então, se você puder, faça isso por mim aqui, né, pelo canal Direita no Brasil, que a gente continua fazendo esse excelente trabalho todos os dias, tá bom? Quem não puder ajudar financeiramente, o like e o compartilhamento ajuda pra caramba, tá? E tem aqui, antes de passar, tem uma pergunta do Marcelo Tavolaro, que fez um superchat aqui. Muito obrigado, meu querido Marcelo, sempre ajudando o canal aqui. E se o Nunes abrisse mão da cabeça de chapa para o Coronel Melo Araújo, seria a virada da direita nessa eleição? E aí, Fábio? Olha, eu acho que o Coronel Melo não tem tanta força assim política também. Cara, o pessoal tá apaixonado pelo encanto da sereia, entendeu? O Marçal, ele não mudaria. Seu Marcelo, quando o Marçal fala que ele não seria candidato se o Salles estivesse, isso é mentira. Ele seria candidato com o Salles ou não. Quando o Marçal fala que ele gosta do Bolsonaro, é mentira. Ele não gosta do Bolsonaro. A pessoa que gosta do Bolsonaro não ameaça Bolsonaro. A pessoa que gosta do Bolsonaro não pede o dinheiro de volta. A pessoa que gosta do Bolsonaro não compara o Bolsonaro com o Lula. Então, Exato. ele fala essas coisas porque ele precisa do bolsonarista. E ele está levando o bolsonarista. Ele está levando os bolsonaristas. E muitos bolsonaristas que já desistiram desse jogo, né? Já desistiram. Então, é esse que é o medo. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Tem muitos bolsonaristas largando a mão do Bolsonaro porque estão caindo na lábia. Como foi na época do Moro. A época do Moro foi a mesma coisa. Ah, eu sou Bolsonaro, mas eu estou com o Moro. É o que a gente ouvia. Até É verdade. a pessoa, ela despertou e falou, porra, mano, esse Moro é um tremendo de um picareta. Aí as pessoas começaram a despertar e falar, porra, mano, por que eu larguei a mão do Bolsonaro? E esse que é o problema. Então, eu falo até para as pessoas, você acha que o Marçal, ele é menos pior? Tudo bem, beleza, você tem todo dia de falar isso. Mas não larga a mão do Bolsonaro por causa do Marçal, não. Porque tem muita gente fazendo isso. E quando você entra no grupo dos marcianos, lá dentro eles vão fazer sua cabeça para você largar o Bolsonaro. Você vai voltar aqui depois falando. Me colocaram num grupo desse aí. Eu saí fora, Fábio. Não aguentei. Eu saí fora, não aguentei, cara. Era pancada no Bolsonaro todo dia, nos apoiadores de Bolsonaro. Não dá. Tá dividindo a direita. Mas tem uma pessoa aqui que pode fazer com que o Pablo Marçal ganhe as eleições. É uma pessoa que vai transferir os votos para o Pablo Marçal e vai ganhar, né? Com certeza, para a vereadora em São Paulo. Dá só uma olhada aí na sua tela. Pessoal, vou jogar para vocês aqui. Olha só quem está apoiando o Pablo Marçal neste momento. Ué, mas o Nunes não tinha feito um vídeo apoiando ela, ô Fábio? Como que ela tá apoiando o Fábio Marçal? Vamos ouvir primeiro, depois a gente tira a análise. O Fábio Marçal é sacanagem. Você falou Fábio Marçal, mano. Porra, aí, Fábio Marçal. Aí você pegou pesado, cara. Aí você pegou Foi pesado. Foi mal. Gente, acabou de sair mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. E eu vou dizer para você o seguinte: adivinhe quem está na frente. Vamos lá.
3, 2, 1. Sim, Pablo Marçal, disparado na frente. É a primeira vez, segundo os institutos de pesquisa, que Marçal ocupa a liderança, né, nessa disputa, nessa corrida eleitoral. Então, antes estava tudo embaralhado, assim, vamos pensar que é uma corridinha de cavalo, né? Então, os três estavam nariz a nariz, o Boulos, o Nunes e o Pablo Marçal. Agora, o Pablo disparou, está com 36 e uns quebradinhos, seguindo aí de Nunes, de Boulos, gente. Nunes está em terceiro lugar, está quase lá atrás, seguido de Boulos com 25% e Nunes com 16%, e os quebradinhos, tem uns quebradinhos aí em tudo, mas arredondando é por isso aí. Datena também caiu bastante, está meio que embolado, empatado com a Tabata Amaral, ali na casa dos 7%. E, gente, eu vou dizer para vocês, a campanha digital, quanto mais atacam o Pablo Marçal, mais ele cresce. Ele está igual o pão. Né? Bora, Massa Pablo. de pão. Bora, mais Pablo. bate, mais cresce. Está mais ou menos por aí. Né? E, obviamente, está colocando muito medo, mas muito medo nos seus concorrentes, especialmente o Ricardo Nunes, como eu disse hoje numa entrevista para o Metrópole, ele está morrendo de medo de não ir para o segundo turno, e é o que tudo indica, não vai mesmo. Né? Vai ter que ter aí alguma coisa muito forte para reverter essa situação. Uau! 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 Já deve estar no Vamos grupo botar do no Pablo Marçal. Já tá no Vamos grupo. fazer o M, Fábio. Nossa, essa aí vai transferir o voto para o Marçal. Ela já está preparando já o terreno, né? Ela já falou que o Marçal vai para o segundo turno, já soltou a mão do Nunes, né? E é isso aí. É o que a gente vê todos os dias aí, mas o pessoal estava falando que ela era Nunes, né? Que o Nunes estava apoiando ela e que o Nunes merecia ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, Fábio? Pessoal, eu expliquei, né? Algumas pessoas falam, mas me diga, por que vocês preferem o Nunes ao invés do Marçal? Pessoal, eu não prefiro nenhum deles. Vocês estão entendendo a coisa errada. A diferença aqui é o seguinte: eu sei que Nunes e Marçal são exatamente iguais. E muitas pessoas acham que o Marçal é um Messias enviado por Deus. O próprio fariseu diz isso, né? Ele diz que ele é enviado por Deus. Então, ele mesmo diz isso. Ele se coloca como uma pessoa enviada por Deus. Quer dizer, uma coisa assim ridícula que a gente vê. Então, a diferença é que eu sei que Nunes é de esquerda e eu sei que Marçal é de esquerda. Eu sei que os dois são dessa agenda 2030, esses globalistas, os dois são a mesma coisa. Se você olha o Marçal e você olha o que ele acredita, você olha o Nunes, olha o que acredita. Por exemplo, o Nunes é horrível. Na época da pandemia, ele bloqueou pessoas, censurou pessoas, tudo isso. Mandou embora, né? O Marçal falou que ele iria seguir a ciência. Ou seja, ele ia seguir os espertos. Foi exatamente o que Nunes fez. Ele falou, eu não sou político, eu não vou dar ouvido a políticos, eu vou seguir a ciência, os espertos. Falei, porra, mano, foi os espertos que falou isso pro Nunes. O Nunes fez tudo que os espertos disse para ele fazer. Então você repare, são exatamente iguais. Você fala assim, mas Fábio, Nunes não é bolsonarista. Exato, eu e você sabemos que Nunes não é bolsonarista. Já o Marçal finge que é bolsonarista. Ele também não é. Então o que você prefere? Um cara que você sabe que ele não é bolsonarista, mas tem um vice-bolsonarista e você tem um pacote. Se vocês não viram ainda o vídeo que eu fiz do pacote, assista aquele vídeo, porque mostra para vocês que nós não estamos torcendo para o Nunes, nós estamos torcendo para o Bolsonaro. Estamos torcendo para o Bolsonaro. E uma das estratégias do Marçal é levar você para o lado dele e fazer a sua cabeça para que você odeie o Bolsonaro. Visando 2026, tá? Claro, é isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo. 2026. É isso que ele está fazendo. Ele está 2026 eu quero ver essas pessoas que falam que é bolsonarista fazendo M. Vão fazer. Tá? Porque Pablo vai sair como candidato a presidente, tá? Com certeza. Ele quer poder. O Pablo é do sistema. E dentro do sistema, ele fala muito bem da Agenda 2030. Ele fala, cara, tudo isso que você fala assim, cara, isso é do sistema. O que uma pessoa que é milionário, que tem dinheiro pra caramba, ele quer além do dinheiro, Fábio? O que ele quer além do dinheiro? Poder. Entendeu? Poder. A pessoa quer poder. Poder é mais do que dinheiro, né? Existem pessoas com dinheiro sem poder. Exato. E o poder é o que eles lutam sempre. Entendeu? Essa aí você não leu, Mário. Adriana Pereira, muito obrigado pelo superchat. São Paulo é esquerdista. Bolsonaro não tem maioria aqui.
Tenho medo real que o Boulos ganhe. O Marçal só veio atrapalhar e dividir os votos da direita. Tá aí a Adriana. A Adriana é sensata. Realmente, o Pablo Marçal veio a dividir os votos da direita. Só que aquilo que a gente falou, se ele for contra o Boulos no segundo turno, aí a gente, né, Fábio? Aí a gente muda, mas aqui fica registrado o que a gente acha do Marçal, do Farsal. Fica registrado para vocês. O que a gente faz aqui não é uma campanha contra o Pablo Marçal. A gente só quer que vocês fiquem de olhos abertos, porque se ele ganhar, e eu faço votos que ele ganhe, beleza, pode ganhar, sem problema, menos o Boulos. Mas vocês já vão saber quem está entrando na Prefeitura de São Paulo. É isso que a gente fala todo dia, né, Fábio? Exato. Então, se você apoia o Marçal, não caia na armadilha de odiar o Bolsonaro, porque é isso que está sendo feito. É uma destruição para passar. Entendeu? E abra sua mente. E aquela coisa, no final do dia, mais Brasil, menos Brasília. Entendeu? Mais Brasil, menos Brasília. Você tem que ter essa visão. Então, não caia nessas armadilhas. Entenda quem são as pessoas. Fábio, ele fala tudo que eu quero ouvir. Porra, é muito fácil falar o que você quer ouvir. Entendeu? É muito fácil. Quando você vê uma pessoa assim, você entende que você já bota o pé atrás. Pessoas como o Pablo Marçal, você já bota o pé atrás. Porque você sabe que, olha, ele tá falando tudo que eu quero ouvir direitinho. E essas coisas são perigosas. Agora, se continuar como está, o Pablo Marçal vai vencer essas eleições. Tá? Ele tá bem na frente e vai vencer essas eleições. Vai contra o Boulos e eu vou ter que apoiar o Farsal contra o Boulos. Não tem jeito, não tenho nenhuma opção, mas apoiar. A não ser que eles tirem ele, como estão tentando tirar, né? De repente acontece alguma coisa que tiram ele, porque de acordo com as matérias aí, ele cometeu esse crime de fazer cortes, vender corte, pagar para as pessoas. Se descobrirem isso, vão tirá-lo. Isso aí é fato. Ou se a estratégia deles forem não irem mais a debate e tirar as redes sociais como já tiraram dele. Aí o Marçal não ganha essas eleições. O Marçal, ele ganha de uma forma ou de outra, tá? Ele vai ganhar. Ele já ganhou. De uma forma ou de outra, ele já ganhou. Claro. Ele já ganhou um monte de clientes novos, né, para a empresa dele, de coach. Exato. Ele já ganhou os bolsonaristas pro lado dele. Se ele sair, ele vai sair como um mártir, ou seja, candidato para 2026 na certa, tá? E, bom, espero que ele ganhe em São Paulo. Não vai mudar nada na minha vida, na do Fábio também não. O Fábio mora nos Estados Unidos, eu moro no interior de São Paulo, então não muda nada na minha vida. Na verdade, Mário, na verdade, se ele ganhar, não vai mudar nada na vida de ninguém, porque ele não vai fazer nada que ele prometeu. Nada que ele prometeu é impossível de fazer. O Marçal, ele não sabe nada de política. Ele pensa que política é igual uma empresa dele que ele manda. Ele não sabe nada, é um inocente da política. E quando ele entrar na política, se ele ganhar, cara, tudo que ele prometeu, a gente vai mostrar aqui as coisas que ele prometeu que não vai cumprir. Agora, e aí a gente mostrar para você. Agora, a gente com o alcance que a gente tem, a gente tá atrapalhando o Pablo Marçal, então lascou, né, Fábio? O alcance que a gente tem aqui, a gente tá atrapalhando o Pablo Marçal. Na verdade, pessoal, a gente não se vende por pouco, por migalhas, entendeu? Essa é a diferença. A gente não se vende por migalhas. A gente só não quer que o comedor de açúcar entre, né, na Prefeitura de São Paulo. A gente não quer nem petista nenhum, em nenhum cargo público. Então é por isso que a gente faz isso aqui e tenta alertar as pessoas. Bolsonaro é o único líder da direita e sem Bolsonaro não há direita no Brasil, tá? Espero que vocês tenham recebido esse recado aí. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Faça uma doação aí no Pix, tá bom? Para ajudar o Mário Robert. Doe um cafezinho aqui, porque me ajuda pra caramba, tá? Quem não puder, deixa o like e compartilha muito. Todos os dias nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia, com informações precisas. Eu agradeço o Fábio e 3 horas tem papo lá no Fábio Tom, não é isso? Exatamente. Que às 15 horas a gente vai ter um papo, vamos ver uma entrevista aí com o deputado Luiz Felipe, falar um pouco sobre isso, alguns debates, algumas coisas que têm acontecido. No final, a gente sempre fala, né, dessa situação de Pablo Marçal e Nunes, o que vai acontecer, quem que vai ganhar. Eu acho praticamente que o Bolsonaro vai entrar mais forte na campanha do Nunes e ele não vai brigar com o Marçal, né? Porque o Bolsonaro não vai brigar com o Marçal, não tem para que brigar com o Marçal. Então, ele vai deixar o Marçal brigando com o Bolsonaro sozinho. Mas o Bolsonaro vai fazer muita campanha para o Nunes na televisão. E não na televisão
eu acho que Nunes tem a capacidade de reverter isso aí, e tem chance ainda do Nunes reverter isso e ganhar do Marçal, né? Mas eu acho que a luta vai ser essa, conseguir reverter isso aí se eles quiserem. É isso aí, meu querido. Deus abençoe. Então, 3 horas lá no Fábio Tom. Todos vocês que estão aqui podem se encontrar lá no canal Fábio Tom, tá bom? Se inscreva lá que são lives diárias também precisas. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer essa batalha, se Deus quiser. Deus te abençoe.